Olá pessoal, tudo bem? Este é o primeiro vídeo do ano de 2019 que nós estamos gravando do canal Sem Viés, o canal de produtividade da sua empresa. E nesse vídeo nós vamos falar a respeito de um indicador que nós temos dentro do Six Sigma chamado de CPK. O CPK é utilizado quando nós queremos calcular a capabilidade de um processo e verificar o nível sigma desse mesmo processo. Ele é baseado nos dados. E quanto maior o CPK, menos disperso estará o nosso processo e mais centralizado em relação à especificação do cliente ele vai estar. Tá? E então, esse CPK é um indicador importantíssimo para ouvir a voz do cliente. No vídeo passado que nós gravamos, nós mostramos um cálculo de capabilidade de processo e nós temos aqui o valor do CPK desse processo, 0,52. Tá? Então, o indicador de CPK 0,52 está demonstrando que, neste cálculo de capabilidade do processo que nós temos, existem duas especificações, a especificação inferior e a especificação superior. Essa especificação vem da voz do cliente, é o quanto o cliente tolera que os dados estejam dentro desse range aqui, entre o limite inferior e o limite superior de especificação. Tudo que está fora dos limites para mais do superior ou para menos do inferior, nós consideramos defeito, porque não atende à especificação do cliente. Tá? E essa área de abrangência entre os limites de especificação inferior e superior, nós chamamos de área de tolerância. É o que o processo pode variar. Então, quanto mais centralizado este processo for, em relação às especificações que o cliente deseja, e quanto menos disperso esse processo for em relação à curva, a largura da curva de distribuição normal, melhor para o indicador de CPK. Então, o objetivo desse indicador CPK aqui é buscar cada vez mais um resultado positivo, visando a centralização da média do processo em relação à média da especificação que o cliente deseja e a redução da dispersão dos dados dentro dos limites de especificação. Observe então que neste processo aqui, um CPK produzido de 0,52, ele teve um total de partes por milhão, no caso aqui é partes percentuais, de valores com defeitos de 9,27%. Ou seja, de todos os dados que estão plotados aqui na curva de distribuição, existem 9,27% dos dados que estão fora da especificação. 5,24% está fora da especificação inferior. Esse 5,24% aqui diz respeito a esses dados que estão fora da especificação inferior. E 4,03% está fora da especificação superior requisitada pelo cliente. Tá? E nós observamos que a média desse processo amostral ele está aqui em 99,04 e o alvo necessário para atingir a média centrada do cliente é de 100. Então existe um pequeno deslocamento dos dados em relação ao que o cliente deseja como média centrada. Isso faz com que o valor de CPK seja 0,52. É um valor positivo e a gente vai entender agora que CPK poderá ser negativo, CPK poderá ser zero e CPK poderá ser positivo ou centrado em 1. O valor de CPK também ele poderá ser igual a 1 quando o valor estiver centralizado de acordo com o alvo que o cliente necessita. Então, os dados centralizados no alvo de especificação do cliente vai me dar um CPK igual a 1 se não houver dispersão desses dados. Os indicadores de CPK analisam a dispersão dos dados e a descentralização da média desses dados em relação aos limites de especificação do cliente. Nós temos aqui o limite inferior de especificação, a média requisitada pelo cliente e o limite superior de especificação. Isso é dito pela voz do cliente. No momento que a gente pega nossos dados da voz do negócio, do processo, e coloca comparando com o que o cliente necessita, nós estamos fazendo uma análise de capabilidade do processo. Então, primeiro precisamos analisar o lado direito da curva de distribuição normal.
E para isso a gente utiliza uma formulazinha para identificar o indicador de CPK superior. Nós vamos gerar dois tipos de indicadores de CPK. O indicador de CPK superior e o indicador de CPK inferior. O indicador de CPK superior ele é calculado baseado no lado direito da curva de distribuição normal, onde nós pegamos o valor do limite superior de especificação menos a média do processo dividido por 3 vezes o valor do desvio padrão desse processo. Por que 3 vezes? Porque em uma curva de distribuição normal, ela está dividida em 6 desvios. A partir da média do processo, para mais nós temos 3 desvios e para menos nós temos 3 desvios. Então, ao calcular somente um lado da curva de distribuição normal, o lado direito da curva, nós estamos comparando então a dispersão dos dados em relação ao limite superior de especificação e a distância que existe em relação à média. Ou seja, que distância é do limite superior de especificação até a média, tá? Então é limite superior menos a média sobre 3 desvios. E ao mesmo tempo que nós estamos calculando essa distância entre o limite superior e a média, nós estamos verificando também se o processo está centrado. Porque se o processo não estiver centrado em relação ao que o cliente deseja, isso afeta também o valor do CPK superior. Tá? E o outro indicador que nós temos aqui é o indicador do CPK inferior. O CPK inferior calculou do lado esquerdo da curva de distribuição normal. O que nós estamos fazendo é pegando a média do processo menos o limite inferior de especificação sobre 3 vezes o valor do desvio padrão. Então aqui são os 3 desvios que nós temos para o lado esquerdo da curva. Então, esses dois cálculos que nós vamos obter aqui, limite superior de especificação menos a média sobre 3 desvios, média menos limite inferior de especificação sobre 3 desvios, vai me dar, obviamente, dois resultados. O resultado do CPK superior e o resultado do CPK inferior. Para considerar qual dos dois valores de CPK eu vou considerar o valor CPK correto, eu preciso identificar dos dois o menor, por uma questão de conservadorismo. Quem tem um CPK menor está com mais nível de defeito, ou a curva está deslocada para um dos lados, ou o nível de dispersão está maior para um dos lados. Então, nós vamos considerar dos dois valores encontrados de CPK, seja ele superior ou inferior, o que tiver o menor valor de CPK como o CPK eleito. Então, quando nós temos um processo cuja média está fora de um dos limites de especificação, nós vamos obter um CPK negativo. Né? O CPK sempre será negativo quando a média dos dados do processo estiver situada fora dos limites de especificação do cliente. Como o nosso exemplo aqui do lado esquerdo, da especificação inferior, nós temos a média antes dessa especificação inferior, fazendo com que o valor do CPK seja negativo. À medida que eu for ajustando o processo para centralizar a média e reduzindo a dispersão, eu vou melhorando o indicador de CPK. Então, o CPK vai ser igual a 0 quando a média dos dados do processo estiver situada em um dos limites de especificação do cliente. Nesse caso aqui, a média do processo está exatamente sobreposta ao limite inferior de especificação do cliente. O CPK vai ser positivo quando a média dos dados do processo estiver dentro dos limites de especificação do cliente. Então, à medida que eu vou melhorando o processo, a minha média vai centralizando em relação ao que o cliente espera e o nível de dispersão vai diminuindo. Nesse caso aqui, o CPK já está positivo, né? 0,66 é um valor positivo para o CPK. E à medida que eu for chegando à centralização do cliente, ao que o cliente necessita como média, o CPK vai aumentando. Então, o CPK vai ser igual a 1 quando a média do processo estiver centrada entre os limites de especificação do cliente e com baixa dispersão também. Tem que levar em consideração a dispersão da curva do processo também, de curva normal. Da mesma forma, do lado direito da curva, CPK ainda vai ser positivo quando a média ainda estiver dentro do limite de especificação, entre os limites de especificação. E à medida que que a média do processo, né, à medida que a média do processo for se distanciando da média requisitada do cliente, ao ponto de chegar novamente em um lado da especificação,
CPK volta a ser 0. E se sair novamente da especificação, ele volta a ser negativo. Então, eu posso ter os indicadores de CPK partindo de negativo, a nulo, positivo, centrado, a positivo, nulo e negativo do outro lado da curva de distribuição. Esses indicadores eles são obtidos a partir daquela formulazinha que nós mostramos aqui. CPK superior, CPK inferior. Os dois vão apresentar um resultado de CPK e desses resultados que forem apresentados, eu vou considerar aquele resultado, aquele menor valor de resultado como um indicador de CPK. Tá? E isso faz dizer que o nível sigma de um processo será 3 vezes o valor de um CPK. Então, se eu tenho um CPK de 0,52, eu multiplicando por 3, eu vou encontrar o nível sigma desse CPK, dessa capabilidade do processo. Tá? Então, o nível sigma representa 3 vezes o valor do CPK. Seja ele o CPK superior, eu vou ter o nível sigma superior do processo, ou seja ele o inferior, eu vou ter o nível sigma inferior do processo. Né? Para CPK superior, eu vou ter o nível sigma superior. E para CPK inferior, eu vou ter o nível sigma inferior. E mais uma vez falando, qual o nível sigma que eu vou considerar no processo como um todo? Eu vou considerar aquele nível sigma que for menor, por uma questão de conservadorismo, que entrega mais defeito e que eu preciso melhorar cada vez mais o processo. Então, atualmente, o melhor valor atribuído ao CPK está sendo considerado como 2, para atender o padrão de qualidade 6 sigma da indústria automobilística. Porque se eu preciso ter um nível de qualidade 6 sigma, e se o nível sigma representa 3 vezes o valor do CPK, então eu preciso ter um CPK de 2, para multiplicar por 3 e encontrar um nível sigma 6. Então, o valor centrado de CPK já deixa de ser 1, né? Ele centrado como nós havíamos mostrado aqui, ele já deixa de ser 1 para ser considerado como 2, de acordo com a figura que nós estamos vendo aqui. Tá? Por quê? Porque CPK como 2 multiplicado por 3 vai dar a qualidade de um padrão automobilístico. Então, é preciso reduzir a dispersão do processo e centralizar a média do processo de acordo com os requisitos do cliente para a gente atender essas necessidades com CPK alto. E a busca do CPK2 é atualmente valorizada em função da busca do 6 sigma, ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e foi um vídeo para mostrar a importância que existe entre capabilidade de processo e o nível sigma do processo também. E a evolução dos indicadores do CPK de 1 para 2, buscando o nível sigma 6. Tá? Isso no futuro nós podemos estar cada vez melhor e esse indicador ele poderá aumentar cada vez mais. Eu posso ter um 2.2, por exemplo, como um valor centrado de CPK na busca de um nível sigma 6.6, que pode ser considerado daqui a um futuro bem próximo um nível de qualidade melhorada do processo. Se você gostou desse vídeo, curta ele lá no canal Sem Viés, o canal de produtividade da sua empresa. Inscreva-se também nesse canal para receber atualizações de vídeo. E se você tiver também algum comentário a ser feito a respeito desse vídeo ou de outros vídeos, posta lá no comentário do YouTube, lá na página do canal do Sem Viés, tá joia? Obrigado por ter nos dado a atenção e eu espero nos encontrarmos no próximo vídeo aí, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.